Bem, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod Estagiar. É isso mesmo, o podcast criado com o intuito de informar jovens e empresários que estão procurando ambos, né? O jovem pela oportunidade no mercado de trabalho e o empresário por um talento na sua empresa. E hoje trazendo aqui diversos convidados, mas antes de apresentá-los, gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Primeiramente ao Speed Cowork, que está com esse espaço aqui de podcast, onde você chega aqui, senta e grava o seu podcast sem nenhuma dificuldade. Agradecer também à Evo Estágios, a agência de integração escola-empresa, a Vesúvio, a agência de marketing, e também hoje o nosso parceiro convidado, a Nogueira Imóveis. Então, sem mais delongas, vou aqui apresentar os meus convidados de hoje. Estamos aqui do meu lado com a CEO do Grupo Nogueira, é arquiteta e urbanista, administradora de condomínio e imóveis, além de mãe, dona de casa e todos esses apetrechos aí, né, Elisângela? Seja muito bem-vinda, Elisângela. Obrigada, Luciano. Obrigada pelo convite. E vamos embora aí, né? Vamos lá. Com a Elisângela aqui, pessoal, a gente está com a Mariana, que é supervisora financeira da Nogueira Imóveis, trabalha na Nogueira há 8 anos e tem mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, Mariana. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo. E obrigada pela oportunidade da gente estar aqui nessa tarde de hoje, contando um pouquinho da nossa experiência. Maravilha, obrigado você. E o nosso convidado de honra especial, estamos aqui com o Luiz Paulo, que é estagiário da Nogueira e foi campeão do programa de alta performance para estagiários, um programa que a Evo Estágios fez com alguns estagiários selecionados. Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciano. Bom, é a primeira vez que eu tô entrando não só no podcast, mas também na internet como um todo, assim, com a minha imagem e tal, falando, assim. Acho que Seja vai ser muito bem legal. bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Espero aí que você, com apenas 21 anos, né, Uhum. consiga aproveitar aí e principalmente aprender com todo mundo que está aqui hoje. E iniciando aí, né, as nossas atividades, Elisângela, conta pra gente primeiro um pouquinho o que que a Nogueira Imóveis faz, o que que o Grupo Nogueira faz. Nós estamos no mercado, Luciano, já tem 23 anos, sendo que eu estou no mercado desde os 12 anos de idade. Eu nunca fiz nada diferente disso, sempre no foco do imóvel. Sim, eu brinco, acabei de falar aqui há pouco que hoje é o estagiário. Na minha época era o guarda-mirim, né? Você Exatamente. fazia o guarda-mirim, eu desde os 14 anos aí, fui para os 12 eu já trabalhava e aos 14 eu entrei numa empresa como guarda-mirim. Então, Entendi. fui a estagiária. Então, eu gosto dessa situação do estagiário, porque eu senti todos os estágios na pele. Desde o estágio, virei funcionária, fui gerenciar, até montar a minha própria empresa. Muito legal, Elisângela. A gente já teve oportunidade de bater um papo e eu acho sua história de fato surpreendente, né? Espero que você consiga compartilhar aqui com a gente hoje um pouquinho, Ai, será um tá? prazer. E deixa eu te fazer uma pergunta, Elisângela. Como que você começou a introduzir estagiários dentro da Nogueira? Eu comecei realmente com o programa de estágio desde que eu abri a empresa, Luciana. O antigo CTU, né, que hoje é o IFET, então eu pegava sempre muitos estagiários do CTU, de transações imobiliárias. Porque na época a Universidade Federal incentivava muito o estágio. Hoje a gente já não tem isso tanto nas instituições federais e veio desde que eu montei em 2001, eu sempre busquei os estagiários. Eu fiz o CTU também na época de transações imobiliárias, já trabalhava numa empresa, então não tive necessidade de ir para o mercado de estágio, mas na empresa que eu trabalhava, tinha realmente estagiários do CTU. Então eu sempre levei, que eu montei a minha empresa sozinha e trouxe os estagiários para trabalhar comigo, que qual que era a intenção? Como eu fui treinada, era de treinar a equipe. Então eu pegava aqueles meninos novos e treinava. Falei, vamos entrar no mercado imobiliário, eram meninos crus na época, Sim, como é o geral do mercado, né? Mas eu
Se eu fizer um retrocesso de 20 e poucos anos atrás para hoje, eu acho que tinha mais incentivo da parte das escolas e das universidades. Então você acha que vem caindo esse incentivo das universidades em colocar o jovem de fato para experimentar o mercado? Muito. Hoje eu tenho a Evo como parceira de estágios, eu tenho um ou outro estagiário no meu escritório de arquitetura que às vezes vem de uma universidade federal. Fora disso, é muito difícil. Hoje as instituições não estão incentivando o estágio. Legal. E Mariana, você como gestora lá da parte financeira da Nogueira, né? Como que foi receber o Luiz e não só o Luiz, né? Como que foi receber aí estagiários para de fato ajudar você lá no seu setor? Sendo uma experiência muito legal, assim, tá agregando bastante. Dentro desse período que eu tô na Nogueira, diretamente comigo, é a primeira vez que eu tô lidando com um estagiário. Eu não tinha, tido essa oportunidade, porque eram sempre profissionais ali que trabalhavam, colegas que trabalhavam juntos, mas eram pessoas contratadas, né, da mesma forma que eu. Então, dessa vez a gente quis mudar um pouco a nossa rotina ali e colocar um estagiário para poder fazer esse auxílio até para abrir porta, abrir campo para os meninos, né, que estavam chegando. Então está sendo assim uma oportunidade muito legal. Eu vejo que é de fato uma oportunidade para quem está formando agora entrar no mercado de trabalho. A gente sabe a dificuldade que é. Então, está sendo muito legal. O Luiz chegou com gás, menino novo, assim, com vontade mesmo de trabalhar. Tem as dificuldades, assim como qualquer pessoa iniciando, né, no mercado. Então, assim, está sendo de fato uma oportunidade muito legal, muito enriquecedora para mim. Eu tenho certeza que eu estou conseguindo ajudar ele de alguma maneira, passar alguma experiência desse tempo que eu tô. Então, eu acho que está agregando, agregando para mim, agregando para ele, para a empresa também, né? Então, eu acho que está sendo aí uma parceria de muita felicidade, né? Muito bem. E você, Luiz, como que é estagiar na Nogueira Imóveis? Tanto no setor, tanto na área de trabalho mesmo, trabalhar ali dentro, como no currículo, que é uma empresa que a parte histórica dela é muito grande, é muito vasta. E uma coisa que eles têm, que quando eu fui procurar sobre a Nogueira, foi construir sonhos. Não é só vender imóvel, só vender alguma coisa. É justamente construir um lar, mostrar para a pessoa, olha, esse imóvel aqui, você vai poder construir um lar ali dentro, construir uma história ali dentro. E isso me motivou muito, porque é uma coisa que eu sempre quero fazer. Não só em empresas, como em outros lugares. Muito bom. Muito legal. Até para a nossa audiência entender, né, o Luiz ainda é estagiário, né? O intuito do nosso programa é trazer estagiários que já foram efetivados, né, que já passaram por esse processo. Mas recentemente a gente teve na Evo Estágios um programa que a gente criou chamado Programa de Alta Performance para Estagiários, no qual o Luiz participou e foi o grande campeão, né? Ele teve aulas por um período de 3 meses, né, Luiz? Até queria deixar aqui meu agradecimento, né, aos facilitadores desse programa, que foi o capitão Moraes Guimarães. Ele é um capitão do Exército. A gente trouxe ele justamente para colocar nos jovens, muitas das vezes, o que falta, né? A gente aprende muito a parte teórica, etc., mas muitas das vezes falta, né, essa outra parte de performance. Então, a gente trouxe o Lucas para fazer e também o Luciano Ribeiro, que é nosso psicólogo, nosso gestor de RH, foram os que conduziram aí a turma do Luiz pelos 3 meses aí de aulas, né? E foram aulas intensas, 6 horas da manhã, né? Queria que você contasse um pouquinho aí como que foi a experiência de participar do PAP. Nossa, foi incrível, assim. Olhando em retrospectiva, foi uma coisa que me mostrou um potencial que eu mesmo duvidava de mim mesmo. Porque, assim, eu sempre tive aquele medo da falha. Entrar, fazer e falhar. E aí não saber lidar com isso. E o Lucas, ele me ensinou que, olha, a falha é necessária justamente para você entender o que está acontecendo, entender o que aonde você falhou, para tentar reconstruir isso. Às vezes isso vai acontecer logo depois, às vezes isso vai demorar um pouco mais, mas o importante é você entender
que você precisa mudar aquilo para aquilo não se repetir. E outras coisas também, como a disciplina. Disciplina de sempre de acordar cedo. Teve uma aula que eu, tipo, tinha dormido 3 horas só, porque eu estava fazendo trabalho, entre aspas, atrasado, que o meu professor passou quarta-feira, aí quinta-feira eu precisava acordar às 6 horas da manhã, mas precisava também entregar antes das aulas. E eu pensei assim, será que vale a pena pegar todos os dias, assistir todas as aulas, só mais 1 horinha e meia de sono? Aí eu olhei e falei assim, não, vamos lá, né? Eu já sou um adulto, levanta e vai. Exato. E funcionou, eu fiquei em primeiro lugar, eu ganhei o prêmio, justamente por esse esforço que ele também colocou em todos os participantes. Só para o pessoal entender, né, foi um programa completamente voluntário. A gente não obrigou ninguém a acordar 5h30, 6 da manhã. Voluntário, participava quem queria e o vencedor ainda levou R$ 1.000 para casa, né? E aí, já gastou os R$ 1.000 ou ainda não? Ainda não. Luiz, maravilha, cara. Você realmente, né? Eu não participava das aulas ali no dia a dia, mas toda vez que tinha aula eu via que você era o que estava lá de câmera aberta, né? E eu falei, o Luiz, ele tem grandes chances de ganhar. E eu fiquei sabendo também no último dia que seria você e fiquei super feliz também por ser de uma empresa tão parceira como a Nogueira. Mariana, deu diferença lá no dia a dia? Deu. O Luiz, assim, ele tá sendo um braço direito lá para mim. No início, assim, tem uns dias que a gente puxa a orelha lá para poder, ó, vamos agilizar. Mas o Luiz é um braço direito para mim, assim, no período que ele tá ali, eu posso contar com ele. Ele é um menino, assim, que tem uma disposição de ajudar, sabe? Ele é proativo. Então, assim, a minha rotina ficou mais tranquila, a gente conseguiu se organizar, né? A gente conseguiu montar ali um planejamento para o nosso dia, fluir para o nosso mês, a gente conseguir vencer aí, vencer o mês realmente sem serviço atrasado, sem nenhum problema. Então, assim, ele está sendo de fato um braço direito que tô carregando aí, que tá me É o ajudando. filho da Mariana. É meu filho mais velho, né? Mas assim, eu acho que nosso dia tá fluindo de maneira leve, de maneira suave, e tá sendo ótimo a Muito bom. experiência. E Elisângela, você com essa sua vasta experiência que você tem, estágio para você é para aprender ou para mostrar resultado? As, as duas situações. Eu te dou muito feedback em relação ao estágio, né? Eu falo que fazer estágio comigo não é fácil. Eu tive até uma experiência agora de uma estagiária minha, na pandemia eu tirei e ela voltou agora, formada já. Ela falou assim: Nossa, eu sonhava do dia que você me chamasse de volta, porque foi muito bom estagiar com você. Mas eu, como recrutadora, vamos dizer assim, como empresa, eu não gosto daquele estágio, o estagiário que busca o estágio para cumprir estágio de carga horária. Porque o estágio você tem muito a agregar, você aprende muito com o estagiário, e o estagiário tem que pegar essa oportunidade da empresa que ele passa realmente. E foi bom ouvir isso do Luiz, né? Que ele se identificou realmente na empresa. É legal, né, quando ele pega, né, não é só vender, né, transformar sonhos, né? E é o que eu coloco, porque não adianta eu colocar aquela pessoa, a faculdade me obriga a ter X horas, então eu vou sair para um estágio. Ele não vai render. Ele simplesmente vai cumprir o horário da faculdade. Ele não vai atender. Ele não vai agregar para a empresa e ele não vai buscar conhecimento em nada, que é só aquilo. Então, esse tipo de estagiário não é o estagiário que eu gosto. E eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu tenho sócio que já veio como estagiário para mim. A Que minha sócia do legal, hein? escritório de arquitetura, ela foi minha estagiária. Então, do estágio, ela já está comigo há muitos anos e ela é minha sócia hoje. A gente já teve outros sócios, eu tenho profissionais hoje que passaram do estágio por mim, tenho diversos profissionais da empresa hoje que foram estagiários, já estão conosco há muitos anos, desde o início da empresa. Tem profissionais que foram funcionários, hoje têm as suas empresas, contratam estagiários, passaram em concursos públicos e assim, saber, poxa, eu também fiz parte dessa Parte. história.
Muito legal. E ele aproveitou. E você ouvir, depois você encontrar com a pessoa 10 anos depois, nossa, fez a diferença para mim. Exatamente. E às vezes a gente nem percebe que fez a diferença, Sim, né? E a gente está fazendo uma diferença gigante na vida das pessoas, né? É o que eu sempre falo. Essa sua sócia que foi estagiária, quando que ela entrou na Nogueira? Você tem mais ou menos noção? ela entrou em 2012. 2012. É, estagiar em uma empresa pequena e uma empresa grande tem algumas diferenças, né? A gente tem grandes empresas como Itaú, Johnson Johnson, que tem bolsas de estágios grandes, de outros estágios que pagam bem. Só que a chance de um estagiário lá virar sócio, eu diria que ela é quase zero, Sim. né? Então ele vai trilhar um caminho de estagiário, de analista, de gerente, de coordenador e quem sabe de diretor. Mas isso demora 20, 30 anos no mínimo, né? Estagiar em uma pequena empresa, muitas das vezes, como a Evo Estágios, eu também tenho um sócio hoje que é o Luciano Ribeiro, que entrou há 2 anos atrás na Evo Estágios comigo, ganhando R$ 500 de bolsa. Eu vou até trazer ele aqui para contar a história dele também. E hoje ele é meu sócio, né? Então ele entrou em uma pequena empresa, acreditou nessa pequena empresa e ele consegue performar muito mais rápido do que nas grandes empresas. Então estagiar em pequena empresa muitas das vezes é uma baita oportunidade que as pessoas, que os estagiários, eles não enxergam isso, né? Mas você pode ser gerente muito rápido. Você pode ser sócio em médio prazo. Se você for estagiar no Itaú, no Santander, na Johnson Johnson, você vai ser sócio só comprando ação dessas empresas, né? Então, queria até deixar, né, essa reflexão, né, para os jovens que estão assistindo a gente, né? Procure uma pequena empresa para você estagiar, porque lá ela pode fazer com que você desenvolva muito mais rápido a sua carreira do que nas grandes empresas. E, Mariana, você que recebeu o Luiz no primeiro dia que ele chegou lá? Não, eu estava quando ele chegou, eu acho que eu estava de licença, eu estava com um problema de saúde com meu filho, então eu não estava lá. Então foi uma colega, que é quem estava trabalhando comigo e hoje ela está em outro setor. Então foi a Larissa que recebeu ele. Eu cheguei, ele já estava com uma semaninha, mais ou menos, ali na loja, já estava pegando, né, o ritmo, então não tive a oportunidade de recebê-lo, né, nos primeiros dias, mas aí logo depois cheguei e a gente caminhou junto. Como que é o treinamento? Você dá treinamento para os estagiários? Como que funciona essa parte? Mento, eu diria assim que eu passo um pouco da nossa rotina, ali a rotina de trabalho mesmo do setor financeiro. A gente trabalha no financeiro do aluguel, do setor de aluguel. Então, o que eu entendi que eu tinha que passar é para ele ter uma ideia, né, um conhecimento de como era a nossa rotina ali e dentro do caminhar do dia a dia, eu vou passando para ele algumas funções, vou explicando como que é. Acaba que para você fazer o serviço, você tem que entender um pouco da rotina do aluguel, de quando aluga, você faz um contrato de locação, o atendimento do cliente. Então, você vem pegando lá do início, do atendimento do cliente, lá na recepção, até chegar ali à elaboração mesmo daquele boleto do cliente, aos lançamentos, né? Então, eu não diria um treinamento, eu simplesmente passo a ele o que que é a rotina ali do setor financeiro, né? O que que envolve, o que que engloba, e aí a gente vai caminhando, que eu acho que fica mais fácil o entendimento dele para poder caminhar no dia a dia. Maravilha. Ela passa muito mais o exemplo de como fazer da forma correta. Que para a gente, assim, foi uma novidade e foi muita resistência da gente colocar um estagiário na parte financeira. Então, anterior, a Mariana está com a gente aí há 8 anos, anterior a ela, a gente tinha uma outra menina e ela falava assim, pelo amor, a gente tentou um estagiário com ela falava, estagiário, pelo amor de Deus, eu não quero. Porque a gente sempre coloca muitos estagiários, mas não nesse setor, que acaba que é o setor, Sim, é um setor complexo, né? O sim, setor sim. financeiro. Uhum, Então, quando foi, a gente resolveu tirar a Larissa, que a Larissa meio que veio como uma estagiária, que trabalhava direto com a Mariana, ela uhum. era estagiária da Caixa, e pediram para ela vir
Pediram para ela o estágio, mas ela já entrou como funcionária, mas ela era jovem aprendiz da Aprendiz. Caixa. Aham. Então, quando houve a oportunidade da Larissa ir trabalhar diretamente comigo, eu falei: "Mariana, tô te tirando". E ela: "Não é possível", ela é toda assim: "Vai tirar?". Falei: "Eu vou Aham. te colocar um estagiário". Mas um estagiário foi quando entrou, porque o medo do estagiário nesse setor, que outros setores você trabalha conosco, você sabe que é É. tranquilo colocar um estagiário. Nesse segmento não. Porque é diferente quem está lá no dia a dia ele estudando, acha assim: "Ah, eu vou chegar, eu vou lançar e pronto, acabou". Por isso que a Mariana fala: "Não há um treinamento", que eu não lanço um boleto, eu preciso entender aquele boleto para lançar. Eu preciso entender que por trás daquele boleto tem um pai de família que trabalhou o mês inteiro para poder pagar aquele aluguel. Sim. E vai chegar aquele momento que ele vai, o dia que vai vencer o aluguel, ele não tem dinheiro para pagar. Aí ele vai lá na Mariana ou ele vai ligar hoje para o Luiz: "Ai, meu boleto está atrasado". Poxa, você tem que ter a sensibilidade, se você vai aplicar uma multa do contrato, Exato. se você vai segurar isso, o que que você vai fazer? É, e essa sensibilidade, né, ela muitas das vezes está ligada na cultura da empresa, né, a forma que vocês agem, e isso muitas das vezes não é feito em um treinamento só, mas simplesmente vivendo, né, lá dentro, a cultura da empresa, né. Luiz, o que que você colocou em prática que mais deu certo, que você aprendeu no programa? O que mais deu certo? Sempre me motivar todos os dias. Sempre olhar e falar: "Hoje eu posso fazer um pouquinho mais. Posso me dedicar um pouquinho mais dentro da fogueira, eu posso procurar alguma coisa que eu ainda não entendi muito bem e tentar puxar para ver se eu consigo". É, de fato ele faz isso. Ele a cada dia, eu vejo que ele tenta, absorver um conhecimento novo, absorver uma demanda nova de do outro setor, do setor do colega, para poder dar uma mão, porque ali a gente funciona como uma engrenagem. Um vai Se um parar de funcionar, o outro não anda. Então a gente, de fato, ali a gente tem que funcionar como uma engrenagem, um levando o outro. Então, se a gente não trabalhar assim, o negócio não vai para frente. Então, eu vejo isso nele, que ele tem algumas dificuldades, mas como qualquer pessoa que está começando, mas eu vejo que ele tem um interesse, do jeitinho dele, mas ele tem um interesse de todo dia chegar lá e falar: "Poxa, hoje eu posso tentar fazer essa outra coisa". Já errou? Já errou, mas eu vejo a boa vontade, né, a proatividade dele em tentar realmente absorver. Então, isso é realmente válido. É, o que eu falei até no último episódio aqui, né, que quem tem boa vontade, a outra pessoa também tem boa vontade de ensinar, Sim, né? A gente tem vontade de falar, vem cá, senta aqui do lado, fica comigo o dia inteiro, aprende, né? Vamos fazer na prática, né? Mas a pessoa que já não tem essa boa vontade, né, já chega falando, ah, tirar isso daqui e colocar aqui não é minha função, então eu não vou fazer, né? Já chega São reclamando, e tudo exata reclama. E essa de não ser a minha função é uma coisa, no funcionário tem hora que já vira cultura, e a gente tem que exato. tomar cuidado, às vezes, para o estagiário, e eu falo: "Tudo, você pode fazer tudo, nem eu sendo dona, eu posso varrer o chão, eu posso limpar, eu posso servir um café". E tem estagiário que às vezes foi bom, eu nem sabia dessa situação do treinamento que você estava fazendo com os meninos, mas é muito feedback que eu te dou. O menino quer fazer só aquilo. Poxa, eu vim estagiar para esse setor. Ele não se interessa pelo outro. E no nosso caso lá, que é um grupo, tudo relacionado a imóveis, eu falo com a moçada, falo: "Gente, você pode estar aqui, às vezes você é de administração, você vai pular para o direito, você vai para arquitetura, você vai para engenharia, porque está tudo ali". E como é num prédio só, um Tá. está num andar, outro no outro, consegue picar. Então a gente teve funcionários ali que às vezes eram estagiários. Pedagogia: "Ah, estou fazendo pedagogia". E hoje ele está ali direto, não foi para a área educacional Sim, e foi para a parte corporativa. Mas é a vontade e realmente a disciplina, porque hoje você entra por currículo, mas você sai por comportamento. exatamente. Isso é fato. E essa geração do Luiz, 20 anos, eu tenho filha da idade dele, mas eu falo, tá difícil, eles não conseguem regras. Se cumprir regras, seguir, eu sei tudo.
É impressionante a questão. Aí eu estou no 8º período, passou do 5º, eu já começo, mas eu estou formando, eu sei tudo. Você não sai da faculdade sabendo nada. Nada. E a gente nunca sabe tudo. É. Todo dia a gente aprende um pouquinho. E é como você falou, né? É um negócio, né? O negócio imobiliário ele passa pelo setor arquitetônico, pelo jurídico, pela Tudo. administração, né? E o que hoje o mercado mais procura é o profissional que a gente chama de profissional em T, né? Ele sabe de tudo um pouco, mas ele é profundo em algum assunto, né? Então, quando o estagiário ele chega, né, e fala isso não é minha função, imaturidade gigantesca, ele não sabe a oportunidade que está perdendo de realmente entender como que funciona o todo do negócio, né? Qualquer profissional que entende como que funciona, né, o macro ali em cima, ele tem grandes chances de sair de um trabalho que é 100% operacional para ir para um trabalho tático e depois para um trabalho estratégico, né? Então, vou até ler aqui uma frase, Elisângela, já que você tocou nesse assunto, quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Escutem essa frase. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, repensam, respondem aos seus pais e são simplesmente mal educados. Você tem alguma ideia de quem é essa frase? Ou de qual ano que ela foi escrita? Bastante tempo, ou vamos dizer, eu fui criada por um pai muito velho. Meu pai, se estivesse vivo, aí estava com quase os seus 100 anos, e Hum, sempre falava essa coisa. Eu ouvia É, isso né? criança. E hoje você ouve muito. E eu falo, Exatamente. e eu acho que está ficando pior, Luciano. É, essa frase é de Sócrates, 470 anos antes de De Cristo. Cristo. Foi mais atual. Nunca foi mais Exatamente, atual. E a tendência é É piorar. piorar. exatamente. Dá até os créditos aqui, foi o Diego que postou essa frase lá no Instagram dele. Tem até uma outra frase, que são frases que na hora eu não tinha ideia, tá? A gente reclama muito dessa geração de hoje em dia. A gente sabe, né, que os nossos pais, né, lá naquela época reclamava da geração, mas isso aqui é de 470 antes de Cristo, né? Ou Ou seja, seja, não mudou muita coisa. exatamente. Então, nós como empresa, né, a gente acaba precisando aprender a lidar com todas as situações, né, Elisângela? Acho que o empresário, ele é empresário justamente por causa da adaptabilidade dele, né? Ele consegue se adaptar a diversos cenários. Mas hoje, com 20 e poucos anos de experiência, você acredita que está piorando de fato? Sim. O que que você vê hoje que você não via no passado? Eu falo o comportamental, o respeito está se perdendo. As pessoas estão chegando muito autoritárias, não têm a humildade realmente, tem um currículo vasto, mas é um falso currículo. Eu acho que pós-pandemia piorou, Luciana, porque eu cobro muito dos meninos lá, e às vezes fico chata. Você leu? Aí me pergunta a primeira, o Luiz não estagia direto comigo, ele não é um funcionário que ele lida direto comigo, por isso que eu Aham, fiz questão da Mariana, falei, ele é filho da Mariana. Porque exato. para mim, mas assim, ele é um menino extremamente educado, quando ele chega para entregar alguma coisa, você vê que é um menino que ele tem um princípio básico lá, que não foi escola, é família também, Entendi. que muito se perdeu também na relação familiar, que não é só a escola, jogar obrigação para a escola, não é. Passou a ser obrigação da escola e da empresa agora Sim, também, né? porque tem menino que chega, lá você conhece o nosso ambiente, ele é todo integrado, todo aberto, mas não é quer dizer que a porta esteja aberta aqui para você entrar. Posso entrar? Me dá licença? E são coisas que ele faz. E às vezes a gente tem menino que, opa, peraí, a porta está aberta, não consegue ter aquele limite, não é? Eu não posso entrar na conversa, eu tenho que pedir licença. Essa base veio de casa. Então eu acho assim, os pais educaram muito bem, porque é uma base que ele, isso eu não vou conseguir colocar nele. Eu falo, isso veio com ele. Essa Sim. é a essência dele. E isso é muito importante quando ele está lidando. Ele é muito educado para poder pedir, para poder conversar.
E eu vou fazer um elogio para ele aqui, que eu já fiz lá, e a gente tem um desafio no setor, é o seguinte, em Uhum. 23 anos a gente nunca conseguiu, e o Ah, Luiz conseguiu. Tem os picos de trabalho lá dentro do grupo. Hoje tem 25 pessoas trabalhando direto, a empresa tem mais de 100 funcionários, correto. e a gente tem um dia que é de pico, que a gente chama que é o dia 10. E para fechar o 10, como a Mariana disse, é uma engrenagem. Tudo começa lá no empréstimo de chaves, lá no anúncio, né, do Uhum. Instagram, da placa que está na rua. E o dia 10 é o dia muito pesado para a Mariana e para ele, que é o dia de muito boleto. É o dia que a prefeitura era dia 10, que era o dia do IPTU, e a maioria das administradoras de condomínio vencem dia 10. Ou Entendi. seja, eles têm que trabalhar todo o fluxo para dia 25 tá tudo pronto para gerar o boleto para o cliente e dia 10 tá pagando. E por muitos anos, no mês anterior, a gente estava chegando no 10 do outro mês e guardando o documento do 10 do mês passado. Entendi. Isso com o Luiz acabou. É mesmo? Então, quando eles reclamam assim, que tem. Eu ainda tenho setores, principalmente assim, setores mais fechados, como o da Mariana, da parte Aham. financeira, dos outros segmentos, que eles têm muita resistência ao estagiário, muita. Eles falam mesmo com a Mariana, Mariana, como é que você aguenta seu estagiário? Não, ele ouve isso toda hora, Aham. porque querem profissionais, não querem estagiários. Você sente isso, você vê que você me manda, devolvo, Sim. e as gerentes, as supervisoras não querem o estagiário. Falo, gente, esse menino fez o que nenhum funcionário, e a maioria das meninas que hoje estão na gerência, na supervisão, elas trabalharam nesse setor. Entendi. E eu falo, Nem gente, elas então consertaram. nem elas consertaram e nem elas fizeram. Então, quando elas questionam e falam assim, ah, não, mas ele é muito metódico, que ele já ouviu isso muito, porque às vezes a Mariana empresta para um setor, não, ele é muito metódico, eu não quero. Aí teve outro dia, eu falei assim, mas ele foi o único que conseguiu deixar o dia 10 pronto. Teve um mês que ele conseguiu no dia 11, estava pronto. Estava E a gente não está falando de um boleto, 10 É, boletos, né, imagino, né? Luiz? É, famoso livrinho assim, Assim, só tem que não é guardar, ele tem que digitalizar, Aham. entender. Porque se o cliente procurar, o cliente tem que estar online lá para o cliente, ele Uhum. consultar o boleto dele que foi pago, o proprietário recebe, o inquilino recebe, que é o que pagou esse mês, é que o inquilino vai nos Vai no restituir no próximo, e ele conseguiu esse feito que ninguém conseguiu nesses anos todos, nem quem critica ele. Caramba, hein, parabéns, hein, Luiz. E você viu nesse bolinho que ficava lá, oportunidade ou trabalho? oportunidade de mostrar o que que eu sou capaz. Muito bom. E como que foi a sensação de você ter cumprido essa tarefa que hoje nem ninguém tinha cumprido em 23 anos, e receber um elogio desse aqui ainda? Agora, eu tô realmente é porque eu fico muito desconcertado com elogio, muito. Eu acho que foi uma coisa que eu puxei da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que transformou creches, ela já trabalhou muito tempo na AMAC. Então ela transformou creche, tipo, a ralezinha que ninguém lembra, Uhum. pra uma creche que a Alterosa vai lá perguntar o que que ela fez de diferente. Entendi. De eu brincar com ela assim, se você se candidatar para prefeito, você ganha no primeiro turno. Porque todo mundo adora minha mãe. E é isso que eu uso como exemplo. Eu não tenho que ser uma pessoa lembrada só por lembrar. Eu tenho que ser uma pessoa querida por onde eu passo, por onde eu Exatamente. trabalho, por onde eu estou. E o jeito mais fácil é mostrando o meu potencial trabalhando, sendo educado e sendo extremamente respeitoso com o que está acontecendo do outro lado. E é uma coisa que agora estou vendo que ajuda a minha vida muito, muito. Ajuda, tenho certeza disso. Essa forma educada que você tem, como você falou, agradecer a sua mãe, fez a diferença para você, muito. E é o que eu falo muito com a Mariana, que quando vem críticas em relação a ele, porque o lado comercial dele, ele precisa de trabalhar isso. Uhum. E a coisa que a Mariana defende ele muito, que todas as vezes que vem gente, troca, tira, não dá, ele não atende. A Mariana espera, vamos devagar. Aí depois que ele conseguiu, a gente foi vendo, falei, gente, ninguém fez isso. Nem quem está na gerência, na supervisão hoje, que passou por esse setor, conseguiu fazer. Então Exato. acaba que foi um cala-boca que ele deu. Aham. Quando E vierem falar, eu falo assim:
Mas você não fez o que ele fez. O que ele faz, ele realmente ele é muito metódico. Ele O é muito perfil comportamental organizado, dele diz isso. tudo assim, ele organiza a folha do jeito que tem que ser, tanto que os dias que a Mariana ficou afastada, ele ficou direto comigo. E ficar comigo, eu sinto que ele ficou muito nervoso. Ele fala assim, organiza. E eu tenho toque também para as coisas Aham. organizadas, tudo certinho. Então, vamos colocar aqui nesse sentido, nesse, vai guardar assim, vai fazer assim. Então, meio que a gente se parece um pouco. E eu falo que eu cheguei onde eu cheguei, guarda-mirim, justamente porque eu vi isso como oportunidade. Todo mundo me chamava de bobo. Você é boba, você Tá não precisa fazer fazendo. isso. Você está fazendo isso por quê? Me lembro na época, assim, eu queria entrar no mercado, eu sempre sonhei em ter uma imobiliária, ter a minha empresa. O pessoal falava assim. Aí, quando tinha uma oportunidade de um sábado e um domingo, feriado, e na época a minha gerente da época teve bebê, não tinha ninguém que tomasse conta. E babá, não tinha nada, eu falava, deixa eu ir. Eu tomo conta do neném para você. Pessoal, você é muito boba. Ela vai atender cliente de venda, você vai ficar cuidando de neném. Eu não estava cuidando só do neném, eu estava vendo ela trabalhar e foi uma mentora, ela nem é viva mais, foi uma mentora excelente para mim. E ela me deu aquela oportunidade que eu ficava cuidando da criança, prestando atenção. Aí, se ela tivesse que ficar até mais tarde, eu ficava. Não tinha nada para fazer em casa, por que eu não podia ficar? Aí eu cumpria meu horário ali e ficava, você não vai embora? Eu falei, não vou, não tenho nada para fazer. Eu ia É. assistir novela, ver TV, Uhum. e eu sempre fui taxada de boba. Sempre, É. sempre, sempre. E o que que acontece, né? Muitas das vezes é o ambiente que a gente está inserido que vai taxar a gente ou de bobo ou de esperto, né? E quando você está em uma escola, em uma universidade, na grande maioria das vezes as pessoas querem conforto, né? E fazer o a mais significa que você vai ser o bobo. Sim. Mas só que essas pessoas, elas vão ver isso daqui a 10 anos e elas vão falar, putz, eu acabei perdendo 10 anos, porque com 18, 19, com 20 anos, você está muito mais propenso a correr de um lado para o outro, faz isso, faz aquilo, né? Eu costumo muito falar que não existe equilíbrio, né? A gente está na geração do equilíbrio. As pessoas querem equilíbrio. Equilíbrio da vida pessoal, equilíbrio da vida profissional, mas isso é uma falácia, né? Não existe. A verdade é que a vida vai ser sempre desequilibrada, só que tem tempo que a gente vai desequilibrar para o lado profissional, tem tempo que a gente vai desequilibrar para o lado pessoal, mas esse equilíbrio que as pessoas procuram hoje em dia, ele está muito distante da realidade, né? Chega a ser meio utópico. E Luiz, em 23 anos, essa empresa não conseguia resolver esse problema, e você resolveu, cara. Então, você pode sair da Nogueira, que o seu nome vai estar sempre lá. Quem resolveu esse problema foi um estagiário que passou por aqui, né? Então, isso, cara, é um feito para você, né? Isso você vai levar para as outras empresas, caso você não fique. Você vai contar, né, para os seus filhos, para os seus colegas de Sim. trabalho. Então, isso é importantíssimo, Vai cara. estar no meu currículo. Na internet agora, tá? Gravei um podcast e resolvi um problema de uma empresa que tinha 23 anos. Seu passe aumentou muito aqui hoje, hein, cara? Verdade. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Luiz. De tudo que você aprendeu e viu, né? A gente só falou do que você conseguiu colocar em prática. O que você não consegue colocar em prática e no que você tem dificuldade? Na hora do atendimento no telefone, eu tenho. Às vezes é muito pela ligação, que eu não sei se a pessoa está falando de dentro de um armário. É incrível, mas eu tenho muita dificuldade em pegar o contato da pessoa rápido ali, muito pela minha dislexia mesmo. Tipo, enquanto ela tá falando, eu tô ainda processando o que ela tá falando, a minha mão tá levemente escrevendo o nome da pessoa, tanto que eu peço para repetir umas 2, 3 vezes o nome e telefone, e conseguir meio que manejar para deixar tudo certinho para quando as meninas lá de fora do balcão entrarem em contato, já tá tudo organizado. É não perguntar assim, por que que você ligou pra cá? Essas coisas, porque eu acho desconfortável. Assim, eu já Uhum. falei, eu como cliente já fiz isso. Já liguei para um lugar, não, a gente não consegue falar agora. Se liguei. E aí quando entrou em contato, a pessoa que entrou em contato da empresa não sabia o que eu queria. Mas eu já falei.
Tem que Você tem que repetir. reiniciar o assunto, Reiniciar né? depois de, sei lá, uns 20 minutos, você já tá em outra coisa. Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta. Eu, como cliente, não gosto. Então, eu, como uma pessoa de dentro da empresa, também não vou aceitar fazerem isso com o cliente. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar. Graças a Deus, eu ainda vou conseguir melhorar até esse tempo. Mas eu tenho que pegar uma outra parte do setor, que é o setor de atendimento lá fora. É uma coisa que eu tenho que ainda ir ali para ver como que funciona no sistema que elas usam. Que o meu é fechado dentro da empresa, o delas é mais para ver as imagens dos apartamentos, das casas, essas coisas. Aí essa eu ainda não tenho. Entendi. Essa expertise muito forte. Mariana, ele então é o primeiro estagiário que vou estar diretamente com você, É. né? O que que você diria aí para as empresas, né, que estão procurando um estagiário, né, e que fica nessa de entra, sai, muitas das vezes culpa o estagiário, mas às vezes é culpa da empresa, às vezes é culpa dos dois. Qual conselho que você daria aí para um supervisor de estágio, como lidar com o estagiário? Eu acho que assim, a gente estava falando aqui antes, eu acho que o programa de estágio eu não tive a oportunidade de trabalhar com nenhum, o Luiz está sendo o primeiro. Eu acho que é uma grande oportunidade realmente para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, está se formando, fica ali perdido, porque o se formar não quer dizer nada. Você fica ali, você saiu ali do curso, você não sabe para onde você vai, aonde você vai pedir ajuda, onde você vai pedir oportunidade. Então, eu acho que o programa de estágio realmente é algo muito enriquecedor para o profissional que está começando. Então, eu acho sim que é uma oportunidade muito bacana das empresas abrir as portas para esses profissionais que estão vindo com pouca bagagem, mas é muita vontade de aprender. Lógico que a gente não vai generalizar, não são todos os profissionais que vão vir assim, mas eu acho que é muito legal as empresas abrirem as portas para dar essa oportunidade para as pessoas e é ter empatia, calma, paciência com as pessoas que estão entrando, porque é o que a Elisângela fala. Ele passou por outros setores e eu acho que pelo lado comportamental não bateu, não ali no dia a dia não fluiu. Mas eu acho que a gente precisa ter paciência, a gente precisa ver que o outro está aprendendo, ele está começando agora, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela também, porque às vezes a gente vai dispensar uma pessoa que tem potencial para aquela empresa, para aquele segmento, ou seja, outro segmento ali dentro. Então eu acho que é ter paciência, empatia realmente e abrir realmente as portas para dar essa oportunidade para os profissionais que estão começando, que eu acho que é muito legal e muito enriquecedor para a empresa e para o profissional. Elisângela, e para você, quais são as principais vantagens e também as desvantagens de ter estagiários na empresa? Eu acho que as duas caminham juntas. A grande vantagem que eu vejo, e ela é também a desvantagem, é você pegar o profissional cru. Que você consegue, um menino como o Luiz, 21 anos, aniversário dele essa semana, a gente ficou sabendo agora. É, Você pega um menino que ele tá fresco, ele não tem vício, você consegue moldar ele como a sua empresa é. E como eu disse anteriormente, eu não quero estagiário, não coloco estagiário para cumprir carga horária de faculdade, de curso técnico, eu coloco o estagiário que eu penso em contratar. Que se eu já sentir que aquele estagiário ele quer ser o cargo horário, ele não ir, ou só pela bolsa, que tem essas situações sim, também. tem. Às vezes vai pela bolsa, não só pela carga horária. Porque custa dinheiro e custa muito tempo. E tempo é mais que dinheiro hoje você treinar o estagiário. Sim. Então, a vantagem, eu pego o Luiz cru, ele pegou uma situação, ele resolveu um problema nosso, uma dor de 23 anos, num setor que eu jamais colocaria um estagiário, a gente sempre coloca uma pessoa que já saiu de um setor, ele já é um funcionário de confiança nosso, para trabalhar no financeiro. Nós trouxemos de fora uma pessoa que não sabia nada, totalmente crua, que não teve um QI, que ele veio realmente pela Sim, agência, pela sim. Evo. Uhum. Ele não tinha QI, a gente não tinha confiança nele, colocamos ele no financeiro junto com a Mariana.
Olha só a responsabilidade da Muito empresa. A grande. gente teve que confiar muito nele. E às vezes o estagiário não vê isso. Poxa vida, eles estão me explorando pela Exato. mão de obra barata. Não. O comportamental dele fez a diferença para ele poder estar lá. Senão a Mariana, por mais empatia que ela tenha, que por mais que ela goste do Luiz, ela já teria. A Mariana é Há muito muito positiva. tempo. Na primeira semana, ela já teria tirado ele com toda certeza. Porque você fazer um estágio na área comercial é muito fácil. Atrás de um computador é muito fácil. Agora, lidar no financeiro de uma empresa não é para qualquer estagiário. Sem dúvida. A gente está até brincando aí que a Mariana é a mãe do Luiz, né? Sempre tem muito essa brincadeira, né? Quando o estagiário chega, alguém meio que apadrinha ele, né? Mas a realidade é que ninguém tem a obrigação de ser mãe e pai de ninguém ali dentro, né? Os estagiários estão ali sim para aprender, mas também para mostrar resultado. Porque se ele não mostra resultado, tem gente lá fora querendo mostrar resultado, né? Sim. Então, por mais que a gente brinque, né, que isso de fato aconteça, e é muito bom quando uma pessoa vem, te abraça e fala: "Vem cá, aprende comigo", né? Faz total diferença no desenvolvimento desse estagiário, mas até para deixar claro aqui que ninguém tem obrigação de fazer Não, isso, não é né? caridade. Uma empresa, é o que eu falo todas as vezes lá dentro, para o estagiário, e eles ouvem que lá como eu tenho um contato direto, lá são os funcionários que eu lido, é diferente. Tem funcionário que eu nem conheço. Uhum. Mesmo ele não estagiando, é um setor assim, como eu lido com a Mariana o tempo todo, e ele leva a demanda da Mariana para mim o tempo todo. Ali não é caridade, É, ali é uma empresa. Então não tem essa situação. A gente abraça porque não o funcionário, o estagiário, ele precisa se sentir abraçado também. tanto CLT quanto estagiário, Porque né? se você só sai de casa, você só vai trabalhar bem se você sair de casa por um motivo. Você Exato. tem que sair feliz. E todo mundo tem aquela situação, igual você falou, eu vou fazer um estágio numa MRS da vida, porque lá o meu estágio vai ser de 2.000 por mês. Poxa, mas será que eu vou estar bem? Será que eu vou terminar o estágio e vou continuar lá? Exato. E muitos estagiários não fazem essa pergunta. Não fazem. Não fazem. Eles não são ensinados a pensar dessa Não. forma. Não pensa fora da caixa. É Exatamente. daquela forma. Aí eu vou por preço, eu não vou por valor. Eu quero aquele nome, eu quero aquela situação. Então, não é caridade, empresa nenhuma é caridade, seja da pequena empresa como a minha ou de uma grande empresa, de uma multinacional. Eu quero que eu vou ensinar ao estagiário, mas também quero a contrapartida dele. É. Eu quero o trabalho dele. Porque senão eu vou substituir. Simplesmente eu vou ligar para Evo, Luciano, troca para mim, por favor, que não está me atendendo. Exatamente. E você foi até bem modesto em falar uma pequena empresa, né? Hoje a Nogueira aí com mais de 100 colaboradores, né? Presente há 23 anos aí em Juiz de Fora. Não é uma pequena empresa, né? Mas como você tem contato ali com todo mundo, né? Diariamente, praticamente, você consegue estar mais próximo, né? Então, acaba que você ali de cima, né? Na parte estratégica, mesmo não lidando com o Luiz ali diretamente, você já tinha me falado dele, ó, o menino é esperto, né? Tem os desafios, mas está bem, né? Mesmo não lidando com ele diariamente, né? E Luiz, o que que você viu no curso, né? Lá no programa de alta performance para estagiários, que você nunca tinha pensado, né, dessa forma, né, que você deu aquele cliquezinho ali na cabeça e você falou assim: "Putz, é isso, não tinha pensado assim ainda, mas é assim que funcionam as coisas". Tem alguma coisa? Parar de sempre planejar, só planejar, só planejar, só planejar, pegar pra fazer. Igual, eu comecei a fazer academia, depois começar o curso. É mesmo? Ah, E assim, sempre tive essa vontade justamente para manter a saúde da minha coluna e do meu joelho, que chegar nos 40 anos tomando remédio tarja preta não é legal. E eu sempre planejei isso, sempre planejei, fiquei planejando, ai, mas eu vou precisar de 1 hora, eu vou precisar de 2, ai, mas aí tem que acordar cedo. E aí, no programa, eu falei, pra que eu tô planejando? Se eu planejar o dia inteiro, eu vou ficar assim, só vai ficar no papel. E aí eu fui, depois da aula, eu peguei, coloquei a roupa,
Fui pra academia que meu irmão tá fazendo estágio, falei assim, vamos fazer 1 hora. Hoje eu não consegui fazer, mas tudo bem. Amanhã já é outro dia, já faço amanhã também. E tá sendo muito bom, porque assim, eu vou conseguir tirar outras coisas do papel. Vou conseguir tirar minha moto daqui a um tempo, vou conseguir, daqui a uns 7 anos, junto com a minha namorada, entrar num financiamento de apartamento, é uma coisa que os dois querem. Começar a namorar, não ter um medo de falar assim, vamos esperar outra pessoa ter iniciativa. E, graças a Deus, ela teve a iniciativa de me chamar. Ela? Ela teve a iniciativa. Ela mandou mensagem como assim: oi, como é que você tá? Que a gente nunca conversou fora do movimento onde a gente está inserido. Ela mandou mensagem. Mas quem puxou pra. Não, vamos num cinema ali rapidinho. Ah, mas vai ser que dia? Vai ser o dia que você puder. Se puder ser semana que vem, tá ótimo. Se puder ser hoje, vai ser maravilhoso. Fui eu que tomei. E foi por causa desse ensinamento, de tirar as coisas do planejamento e só pular. Às vezes o essencial é fechar o olho e pular. É. Porque às vezes o seu pé vai descer 2 centímetros assim, vai pegar no outro lado do abismo. E aí você vai continuar caminhando. Tem pessoas que vão morrer planejando e não vão Uhum. executar nada, né? Porque a verdade é que o plano, ele nunca vai estar tão bem feito para você começar a Sim, executar ele, sim. né? E às vezes a gente precisa começar a executar, né? Você com esse tempo de empresa, com certeza já começou a executar muita coisa que o plano ainda não estava feito, né, Elisângela? Empreender nem sempre calculando o seu. Na vida não adianta. Se você ficar calculando tudo, você não faz nada. O Se cálculo sempre vai dar que vai dar merda, né? não adianta, você tem que pular e ir embora. Exatamente. O que você falou, né? Eu vejo muita dificuldade nos jovens de sonhar, né? Ele acabou de falar que ele quer entrar em 2 dívidas ali, né? Ele quer financiar um apartamento e quer ter uma moto. Ótimo, né? Tem gente que não tem nem sonho, né? Não consegue nem sonhar. Qual é o seu sonho? Não sei. Não sei. Tá Ter tudo dinheiro. pronto. Ter Exatamente. dinheiro sem trabalhar. Uhum. E ali ele já está pensando o seguinte, que o financiamento de carro e de moto, ele tem que trabalhar mais ainda. Exatamente. Ele tem que se dedicar mais ainda. Exatamente. E o jovem está sem sonho. Como você falou, o que você quer? Ah, porque tem o pai e a mãe por trás, não quer entrar numa prestação. Eu brinco assim, eu tive meu primeiro carro com 16 anos, meu Fusquinha. E foi com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Eu comprei o meu Fusca, não tinha nem maior eu era, e fiz meu primeiro apartamento. Eu comprei meu primeiro apartamento aos 18 anos. E tudo financiado, e tudo com um sacrifício. Aí você realmente tem que almoçar um miojo para sobrar dinheiro. Exato. Andar a pé, porque você Fazer pegava assim, escolhas, né? a bolsa, o dinheiro do Vale Transporte, você guardar o dinheiro do Vale Transporte, o dinheiro do almoço, dava para pagar a prestação. Ninguém A gente morre. faz, eu já Faz, fiz muita conta assim também para gente, comprar minha primeira moto. a coisa de fazer a conta. Aí você fala assim, vai comer miojo todo dia? Eu tenho Isso aí. pavor de miojo. Eu brinco que a sopa quinora, eu tenho pavor dela. Mas eu já comi muito. E quem me chamou de boba lá atrás, falou assim, gente, eu comi lá atrás e falava assim, nossa, que horror. Mas tinha um propósito. Tinha um E propósito. hoje a moçada não tem propósito. Não tem. Não tem. A falta do sonho, muitas das vezes, vai paralisar a pessoa o resto da vida, porque ela vai ficar só nessa. Ela não tem um motivo maior, né? Como você falou. O colaborador ele precisa trabalhar precisa acordar com aquele motivo, né? Eu vou fazer o quê? Né? Vou por quê? Por quem, né? E quando falta sonho, na grande maioria das vezes, faltam esses motivos também. E aí acaba que o colaborador acha tudo chato, tem problemas de integração no trabalho, é sempre culpa do colega e não dele, justamente porque ele não tem ali algo maior, né? Ele não tem uma mira ali, né? Isso acaba dificultando o próprio dia a dia dele mesmo, Ele não tem né? prioridades em relação à parte financeira. Tá sempre ruim. Para quem reclama, tá sempre Tá ruim. sempre, né? Então a questão não é o que você ganha, é como você gasta e como você organiza o seu dinheiro. Exatamente. Ele, quando ele ganhou os R$ 1.000 lá, ele me falou assim: eu vou colocar 60% numa renda fixa, 20% eu vou fazer isso, 20% eu vou fazer aquilo. Falei, rapaz, vai gastar esses R$ 1.000 com alguma coisa que você goste.
Porque, assim, é importante, às vezes, também você ter experiências novas, né? Ir num restaurante que você gosta com a sua namorada. Isso, muitas das vezes, você vai gastar aquele dinheiro ali e vai falar, cara, agora como que eu consigo o próximo para fazer isso de novo? Que isso é muito Sim. bom, né? Então, as experiências, elas fazem parte do crescimento. Porque se você não experimenta, você não vivencia e você não sabe se é bom ou ruim aquilo. E aí vai, passa 10 anos, passa mais 5 e aí você acaba fazendo as mesmas coisas, né. Então, ainda não gastou o dinheiro, né, mas tudo bem, guarda ele lá para dar Sexta-feira, entrada na sua Ó, moto. sexta-feira, vou levar minha mãe, vou levar minha namorada, vou levar meu sogro. É mesmo? ó, Ó, Vai levar a família inteira para começar. Tem que comemorar os quatro eventos. Meu aniversário do meu sogro, aniversário de namoro e aniversário de uma amiga que eu já puxei também. esse prêmio vai render, hein, Luciano? ó. Depois Ó, manda foto pra guarda pro gente. café, tá? A Mariana. Mariana precisa de um café bem é mesmo? Sacradinho. Ele mima, Ele não sabe mas então sabe. também, né, e De vez em quando chega um bolo, a mãe dele também não é boba, não. é. Manda uns bolos, manda umas coisas lá, velho. É isso aí, pessoal. A gente está se encaminhando aqui para o final, né? E eu queria, né, uma mensagem final aí de cada um de vocês, começar pelo Luiz e terminar com a Elisângela. Luiz, o que que você diria para os jovens de 20, 21 anos como você, né? Qual conselho você daria? Pode usar essa câmera aqui, ó, Uhum. para falar com eles sobre conselho, né? Qual o direcionamento que você daria para esses jovens? Nunca desista dos seus sonhos. Se você não tem, começa a criar um. Nem que seja, putz, quero comprar um videogame. Nem que seja para você usar para gastar o seu tempo com outra coisa, mas tenha sonho, tenha meta, tenha força de vontade. Sempre, tô com dificuldade para achar um propósito. Sai andando. Eu já pensei no terceiro ano, eu estava pensando em fazer história. Eu nunca pensei que eu ia fazer área que mexesse tanto com matemática como administração. Mas vai, experimenta. Sai do ensino médio. Tem que entrar na faculdade. Eu não entrei. Eu cheguei no terceiro ano, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um emprego. Procura alguma coisa, entra, vê se é aquilo que você gosta. Se não é aquilo que você não gosta, sai, não fica ali preso também. Se você encontrar uma coisa que você gosta de trabalhar, que não te cansa emocionalmente, é a melhor coisa que você pode ter. Porque trabalho é trabalho, sempre. Sempre vai ser trabalho. A diferença é que um vai te cansar fisicamente, o outro vai te cansar fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Esse você tem que ir embora. O outro é que você tem que agarrar. E construir a sua vida. Mas tá difícil. Sempre vai ser difícil. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser tranquilo. Mas não vai ser tranquilo, não vai ser fácil agora e daqui a uns 5 anos. Daqui a uns 10 vai ficar mais fácil. Ou Aí não, vai. né? É, Ou não. E até complementar, Luiz, a geração do propósito também, né? Uhum. A maioria das vezes não é a gente que acha o propósito, mas é o propósito que acha a gente quando a gente está Sim. preparado, né? Então, o propósito de um jovem é trabalhar, é correr atrás, é buscar, é estudar. E, consequentemente, o propósito vai achar ele, né? As pessoas ficam desenfreadas hoje em dia na busca por propósito, mas eu não estou fazendo o meu propósito. Mas às vezes você não sabe fazer nada, como você vai fazer Uhum. o seu propósito, né? Então se prepare, se qualifique, estude, trabalhe, tenha experiências, que uma hora o propósito vai achar você. E você, Mariana? Qual é o recado final aí pro pessoal? jovens precisam se encontrar, né? Em primeiro lugar é achar algo com que eles se identifiquem, para poder ter amor pelo que você está fazendo, que eu acho que com amor as coisas ficam mais leves, mais suaves, e o dia, né, as coisas fluem de uma maneira melhor,
Então, é se encontrar realmente naquilo que gosta, estar aberto às oportunidades que são colocadas para você. Eu acho que isso é importante, porque se você está ali, como a Elisângela falou, para cumprir carga horária, você não vai puxar nada para você não vai agregar em nada. Então, é realmente estar aberto às possibilidades, às oportunidades que são colocadas e realmente se encontrar e fazer aquilo que, né, com amor e, né, que aí eu acho que as coisas ficam mais suaves. Muito bem. E você, Elisângela, qual recado final você deixaria aí, não só para os jovens, né? Queria usar você agora aí também para falar para os empresários, né? Qual recado que você deixaria aí para os empresários que querem contratar estagiários, que já têm estagiários, né? O que que você poderia contribuir aí para os empresários? Difícil, hein, Luciano? Mas você dá conta. Eu acho que a base de tudo é uma frase que eu uso muito para mim. A gente tem que calçar a chinela da humildade. Tanto o empresário, quanto o funcionário, quanto o estagiário. Acho que está todo mundo muito em cima do salto. E está faltando o amor em tudo e a empatia. E um querer ajudar o outro. O dinheiro, eu falo isso todas as vezes. Quem já entra no mercado, foi muito legal a fala do Luiz, é uma fala que eu sempre falo muito com você, né? O pessoal está esperando sair. Eu vou. Aí eu brinco na faculdade de Direito, era assim: eu vou ser juiz. Cara, você tá no primeiro período, você não sabe nem o que você vai ser, porque o juiz ganha 50 mil, 40 mil. Você primeiro faz o estágio, começa a trabalhar cedo, o jovem tem que começar a trabalhar cedo. Nós tivemos uma situação agora de querer contratar um menino, não pudemos contratar por causa da idade. Eu até entrei em contato com você, né? Você falou ainda Uhum, não tem programa para isso. E eu cheguei a contratar anteriormente. uhum, Hoje nós estamos restritos como empresários a certos tipos de contratação devido a programas do governo. Mas em contrapartida, a pessoa vou fazer faculdade primeiro que aí eu entro no mercado. Faculdade não é sinal de sucesso. Não é sinal. A maioria dos empresários de sucesso que eu conheço, e os nomes de referência que a gente ouve falar, fizeram faculdade depois de serem empreendedores, já terem as suas empresas. Então, ele correu atrás para isso. Ele não esperou, que você vai esperar ter 25 anos para entrar no mercado. já entra muito Você já, atrás, né? você já entra atrás. Diferente de você entrar com 18 anos, 17 anos, você já buscar o mercado, faz a diferença. Então, já entrar e o empresário aceitar isso também, porque eu tenho 47 anos. Hoje ele vai me trazer uma bagagem muito diferente do que hoje ele pensa, como eu não pensava quando eu tinha 20 anos. É, E a gente também tem que ter aquela coisa. Eu não sou o tal, eu calço a minha chinela e vou ouvir o menino de 18, porque ele tem uma bagagem muito maior também. Eu tenho a aprender muito hoje com a meninada, porque a cabeça deles, tudo evoluiu. Eles podem não ter, a gente tem que tratar o comportamental deles, que às vezes está faltando da família, a empresa precisa de fazer isso, sim. mas eles vão trazer para a gente que está no mercado aí há 20 anos, muitas vezes obsoleto até com 10 anos, eu não estou falando nem de 25 anos, que pós-pandemia tem muita empresa que fechou porque simplesmente ficou obsoleto. Exato. E essa juventude está trazendo esse vigor. Está trazendo isso que a gente perdeu, que a gente teve que reaprender, né? Eu faço muita coisa hoje que eu não fazia antes da pandemia. Hoje eu falo, a minha filha tem a idade dele, a minha filha fez 21 anos. A minha filha de 21 anos, hoje ela é responsável pelo setor de locação da empresa. Ela é responsável por uma empresa que tem 23, ela tem 21. A mente dela, a cabeça dela é muito mais evoluída, ela trabalha direto com a Mariana do que a minha, que fundei a empresa. Se você me perguntar, eu tenho um cliente que outro dia falou assim, foi muito bonito, eu mandei para ela, ele falou assim, você tem uma filha que é totalmente diferente, que não, a idade da menina, É mas a ela Larissa? evoluiu. Não, é a Ana. A Ana. Que a Larissa é o comercial, né? É, Todo a mundo Larissa, conhece. exatamente, A Ana é lá é nos backstage lá. bastidores, fica lá quietinha. E com 21 anos. E ela revolucionou o que a minha mente, eu não conseguia em 10 fazer. Ela, mãe, tem que ser assim, tem que ser assim. E ela mudou tudo. A Mariana acompanhou isso tudo, né? Que a Mariana viu ela pequena, Sim. vindo da escola, indo fazer arquivo, que a luta, que ela falava assim, eu dou conta de fazer isso. E hoje, quando ela fala do Luiz, porque como ela é muito agitada, ela tem a situação com o Luiz e fala, Ana, o que ele faz aqui, ninguém fez.
calma, mas ela trouxe realmente essa coisa da juventude. O que ele traz, o que o outro estagiário traz. Por isso que eu gosto de estagiário. A gente Muito está legal. sempre renovando. Muito. Então, vale a pena, o empresário tem que pensar nisso. Ele está renovando, você está ensinando, mas você está aprendendo mais. Muito legal. E o que você me falou aí agora chamou atenção, né? Um querer ajudar o outro. Muitas das vezes, o empresário e o colaborador são colocados em lados opostos, né? Pela sociedade, pelo governo, eles são colocados em lados opostos, mas a verdade é que está todo mundo ali do mesmo lado, remando na mesma direção. E quanto mais vocês remarem na mesma direção, maior vai ser o resultado. Primeiro da empresa e depois do colaborador também. Todos olhando na mesma direção. E lá na Nogueira a gente tem uma coisa que senta todo mundo na mesma mesa. A gente tem a cozinha lá, eu sento do lado dele para almoçar por diversas vezes, por todos os funcionários, como é na obra. Às vezes eu estou numa situação que eu tenho que almoçar com os meninos de obra, servente de obra. Vamos pedir a marmita junto? Não vai ter jeito? Vamos comer todo mundo junto. As nossas confraternizações, ele teve a oportunidade de participar, adorou da primeira. A gente tem uma confraternização geral, a gente faz no mês de janeiro, que a gente reúne naquele momento todos os funcionários, todos, parte de limpeza, parte de conservação, do cargo mais alto ao cargo que todos julgam ser o menos importante, que para mim, uma pessoa que cuida do nosso lixo é o cargo mais importante. E a gente só sente falta na hora que Faz o falta. lixo não é recolhido lá, né? E essa pessoa, nesse momento, eu falo que é o momento que todo mundo espera, né? Já termina a festa, todo mundo já está esperando. E ali a gente está junto. Não tem aquela situação, eu vou almoçar separado do meu estagiário, do meu servente, da minha faxineira, não. Nós estamos todo mundo junto. É necessário, para isso, calçar a chinela da humildade. Os dois lados. E eles de não terem vergonha de lidar com a gente. Sim. E nós estamos no mesmo propósito. Muito bom, Elisângela. E o meu recado final você faz administração, né, Luiz? Uhum. Já ouviu falar no 5S? Sim. Então, o meu recado final para vocês é o 5S. Pratiquem o 5S. Só que é o 5S da vida real, né? Que é sangue, suor, saliva e sola de sapato. Se você pratica isso diariamente, com toda certeza você vai ser um profissional bem-sucedido. Vai vir outro S, o sucesso. Exatamente, muito bom. E vamos encerrando por aqui, pessoal. Vocês me encontram, né, no @Luciano Matos, com 2 T's e 2 S's, no @EvoEstágiosJF. Sigam lá a gente para ficar por dentro aí de todas as informações que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Agradecer aí mais uma vez os nossos patrocinadores, Speed Cowork, esse espaço aqui, que está logo em cima da Senhora Granel, na Avenida Rio Branco, no coração de Juiz de Fora. Agradecer também a Evo Estágios e a agência Vesúvio. Agradecer mais uma vez aqui também a Elisângela da Nogueira Imóveis, a Mariana e ao Luiz. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com o próximo episódio. Obrigado, até a próxima.